No ano passado, o país passou por um intenso debate em torno da questão da punição aos torturadores do regime militar. É um tema antigo, mas que voltou à tona com força total. Este ano, o Supremo Tribunal Federal deve se manifestar sobre o tema. Mas uma das questões emblemáticas é a seguinte: há instrumentos legais, instrumentos jurídicos para se punir esses torturadores? Para participar desse debate, a TV Estadão recebe hoje nos seus estúdios o advogado criminalista Roberto Delmanto, que em artigo recente defendeu a ideia de que não há esses instrumentos, e a Procuradora da República em São Paulo, Eugênia Fávero, que move hoje um processo contra o coronel da reserva Carlos Brilhante Ustra, acusado de prática de tortura justamente durante esse período. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para os senhores é o seguinte: é possível se processar então esses torturadores? Há esses instrumentos para se fazer isso? Para nós, sim. O Ministério Público Federal atua nesse assunto desde 99 e entendia que a lei da anistia cobriria todos esses atos do passado e que não era possível processar, utilizar nenhum instrumento de responsabilização na justiça. Mas, então, ele se ateve à identificação de cadáveres, isso a partir de 99, quando em 2005 a Organização das Nações Unidas recomendou ao Brasil que, além das indenizações que vinham sendo pagas às vítimas, que fossem também consideradas outras possibilidades de responsabilização desses autores, responsabilizações pessoais das pessoas que diretamente praticaram estes atos de tortura. E se a ONU recomendou isso é porque ela via alguma possibilidade, porque é claro que quem fez a recomendação sabia que no Brasil existe o princípio da tipicidade da lei penal, da prescrição, e também tivemos uma lei de anistia como todos os outros países. Bem, fora isso, em 2005, houve uma decisão também emblemática da Corte Interamericana de Direitos Humanos, num caso que ficou conhecido como Almonacid Aurelianos. Nada mais era do que uma vítima da ditadura chilena, que foi morta à época do governo Pinochet, cujo homicídio já teria prescrevido, onde também teve uma lei de autoanistia, e esse caso foi para a Corte Interamericana, e a Corte Interamericana disse o seguinte: este crime perpetrado pelo governo contra o seu cidadão, por motivo de perseguição política, não é um crime como qualquer outro crime. É um crime de lesa humanidade e por isso ele não se sujeita nem à prescrição e nem a leis de anistia ou autoanistia. A partir daí, então, nós iniciamos outro tipo de estudo e chegamos à conclusão que sim, que caberiam várias medidas judiciais e já adotamos aquela que estava ao nosso alcance, que é a medida cível. Neste caso, estão sendo processados Brilhante Ustra e Aldir Maciel, que está vivo também e foi comandante logo após o Ustra do DOI-CODE de São Paulo. Eles não são acusados diretamente da prática de tortura. É um processo que se limita a dizer, eles comandaram um centro que ficou conhecido como um local onde 64 pessoas morreram e já foram reconhecidas oficialmente como vítimas da ditadura e o governo brasileiro pagou para suas famílias por essas mortes. Então essa ação diz respeito a essa responsabilidade civil deles como servidores públicos.